Um questionamento que muitas pessoas têm é por que nós batizamos crianças. E não é possível entender o propósito do batismo de crianças sem entender, em primeiro lugar, o propósito do batismo. Foi isso que aconteceu no século XVI. O reformador Ulrico Zwinglio trouxe uma nova teologia do batismo, segundo a qual o batismo seria apenas uma profissão pública da nossa fé, um compromisso público com Cristo. E diante disso, os seguidores de Zwinglio começaram a questionar a prática do batismo de crianças. Por isso, ainda hoje, quando nós debatemos sobre o batismo de crianças, precisamos entender, em primeiro lugar, o propósito do batismo. Sem isso, não é possível avançar nesse debate. Então, para que batizar crianças? Para os seguidores de Zwinglio, a lógica foi de que se o batismo é só um compromisso público da nossa fé, da nossa conversão, então não haveria motivo, necessidade para batizar crianças. E eles estavam certos. Realmente não há motivo. Alguns presbiterianos modernos até tentam dizer que o batismo é só um símbolo e ainda assim deve-se batizar crianças. Mas as duas coisas não casam. O batismo ele só faz sentido em ser aplicado a crianças se houver um efeito espiritual provocado a partir do sacramento. As Escrituras tratam do propósito do batismo de maneira clara. No batismo, não se fala na Bíblia sobre um símbolo da nossa fé, uma profissão pública da nossa fé, uma confissão pública dos nossos pecados, ou um compromisso público diante da igreja e do mundo, o que quer que seja, e público, e público, e público. Na Bíblia não se fala sobre isso como um propósito do batismo. Esse não é um ensinamento bíblico. Para entender o ensinamento bíblico é preciso tirar um pouco os olhos de nós mesmos. O propósito do batismo não é a minha fé, a minha conversão e o meu arrependimento apenas. Não é por algo que aconteceu apenas na minha vida, mas por algo que Cristo fez morrendo e ressuscitando por nós. Por isso o batismo é um sacramento da morte e da ressurreição de Cristo. E nós batizamos as pessoas para que elas possam morrer e ressuscitar com Cristo, como nós aprendemos em Colossenses 2:12. Não é para que nós possamos fazer algo para Deus. O batismo não é só uma ordenança que nós cumprimos para mostrar algo para Deus ou para mostrar algo a outras pessoas. O batismo é algo que Deus faz por nós. Por isso, na Bíblia, o batismo cristão não é uma opção. Ele é parte dessa caminhada e é parte da obra de Deus na nossa salvação. Todos nós nascemos debaixo do pecado original. É o velho homem que precisa ser crucificado, como nós aprendemos em Romanos 6:6. O velho homem, na Bíblia, não é a nossa vida de pecados como adultos. É o pecado que nós carregamos desde crianças. Por isso, quando nós batizamos um adulto ou uma criança, pedimos a Deus para que essa pessoa seja regenerada e tenha uma vida nova em Cristo. O que às vezes se alega é que o batismo exige uma profissão pública de fé ou que exige uma confissão de pecados. E uma criança não seria capaz de fazer isso. Isso é verdade quando se trata do batismo de adultos, em parte. Deus, ele exige de nós, porém, apenas na medida daquilo em que ele nos concedeu. A quem muito é dado, muito é cobrado. Se Deus não deu às crianças uma capacidade de professar publicamente a sua fé, ele não exige isso dessas crianças. Embora o batismo de João Batista seja usado como exemplo da necessidade de arrependimento e confissão de pecados, essa analogia entre o batismo de João Batista e o batismo cristão não funciona no sentido de nos mostrar um requisito absoluto. O próprio Cristo foi batizado por João Batista e não confessou pecado nenhum. Então, nesse sentido, o propósito do batismo não é ser uma confissão de pecados. Se nós usarmos o batismo de João Batista como uma analogia para o batismo cristão. Essa analogia não serve para provar isso. Em toda a Bíblia, isso é importante que entender. Em toda a Bíblia, os pais têm uma responsabilidade espiritual para com seus filhos. Nós aprendemos isso, por exemplo, em Efésios 6:4. Nos diz que os pais devem criar os seus filhos na doutrina de Cristo. E não simplesmente esperar que, na idade adulta, eles tomem sua própria decisão. O batismo é parte da doutrina de Cristo. Na Bíblia, os pais podem fazer, inclusive, juramentos para serem cumpridos pelos seus filhos. Em Deuteronômio 29:14 e 15 nós lemos: Não é somente convosco que faço esta aliança e este juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco perante o Senhor, nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Em outras palavras, aquelas pessoas que viriam depois, que nasceriam depois como parte do povo de Deus, estavam incluídas
nessa aliança e nesse juramento, mesmo que elas não tivessem presentes e não tivessem tomado uma decisão de fazer esse juramento. José fez com que os seus irmãos jurassem que levariam seus ossos da terra do Egito, como lemos em Gênesis 50 e 25. E esse juramento só foi cumprido muitas gerações depois, em Êxodo 13 e 19. Pessoas de autoridade na Bíblia, como reis e sacerdotes, conjuram por aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Então, quando os pais levam seus filhos ao batismo, eles estão fazendo isso com base numa autoridade que eles, como os pais, têm a responsabilidade de assumir. E por isso eles assumem um compromisso pelos seus filhos. É por isso também que no Antigo Testamento, os meninos eram circuncidados ao 8º dia de nascimento. E por isso eram reconhecidos como parte do povo de Deus. E os filhos primogênitos, os meninos primogênitos, eram consagrados ao Senhor, mesmo que eles não tivessem tomado nenhuma decisão, mesmo que não tivessem feito ainda e nem pudessem fazer nenhuma escolha. Os pais tomavam uma escolha que afetava os filhos. Nosso relacionamento com Deus não começa na idade adulta, ele vem desde o ventre. Como nós lemos no Salmo 22 e 10, a ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Pelo contrário, para Cristo, os pequeninos é que são o verdadeiro modelo da conversão.